Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vini, vec. Fabro essesuae cenque fortunae. Ceterum, Cenceo, Cartaginem, F. delendem. Alô galera, estamos de volta para o 27º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o Delgado Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Recapitulando... Semana passada vimos a Batalha do Rio Trébia, onde o cônsul Semprônio Longo abandona os planos de invadir a África, volta para a Itália e reúne com outro cônsul, Públio Cornélio Cipião. Como o Cipião está ferido, ele assume controle das legiões do Cipião também e com um exército de 40 mil pessoas desafia Aníbal e toma um pau violento e Aníbal derrota 8 legiões romanas, 2 exércitos consulares, e foi assim que terminamos o episódio passado, no inverno, em dezembro de 2018. Errou feio, errou rude. É 218 AC, mas tudo bem, foi só um errinho. Roma, nua e crua. Muito bem, no capítulo de hoje entraremos no ano de 217 a.C. Como de praxe, vão ter novas eleições consulares. 2 novos cônsules foram eleitos, eles eram Caio Flamínio e Gneu Servilio. Então muito bem pessoal, Aníbal estava no norte da Itália, na região que era chamada de Gália Cisalpina, a última região que os romanos tomaram ali na Península Itálica. Os gauleses não gostavam dos romanos, viam Aníbal como um libertador, estavam se unindo a Aníbal, mas agora é o seguinte, para sair dessa região e ir para o resto da Itália, tinha uma fronteira natural ali, que eram as montanhas Apeninas. E para você ir para o sul da Itália, chegar mais perto de Roma, teriam 2 caminhos, ou passando por essas montanhas, né, descendo ali um caminho que tinha pelas montanhas, ou indo pela costa do Mar Adriático. E os cônsules romanos, né, eles de novo levantam mais legiões, aí cerca de 4 legiões, né, para cada cônsul, cerca de 20 mil homens, e eles decidem fechar essas passagens. Em vez de ir correndo para atacar Aníbal, deixa Aníbal lá com os gauleses e a gente fecha essas 2 entradas. Uma teria que passar pelas montanhas e era uma posição muito boa para os romanos ficarem ali na defensiva e posicionarem suas tropas, e outra eles teriam que ir pela costa do Adriático, também chegar numa cidade ali bem fortificada. E a estratégia era o seguinte: deixa o Aníbal vir, porque ele não pode ficar para sempre ali na Gália, ele vai precisar vir atacar a gente fica em posições aqui super boas defensivas, ele vai pegar um desses caminhos, quem ele atacar nos avisa, né? Avisa o outro cônsul e esses cônsules ainda vão poder juntar suas forças para realmente acabar com Aníbal. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Esse pelo menos era o plano para 2017. 217 AC, dessa vez passa. Mas antes da gente continuar ali na Itália, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo na Espanha. 218 a.C. também teve batalha lá. Quem tá lá é o Gneu Cipião Calvo. Calvície é relacionada com a testosterona, né? Que é o irmão do Públio Cornélio Cipião, né, o cônsul do ano anterior. Ele tinha ficado com as forças para invadir a Espanha, conseguiu ali tomar uma região entre o rio Ebro e as montanhas, e ele tá ali com uma base de sustentação. Essa faixa de terra que ele controla já bloqueia por via terrestre dos cartagineses que estão ali na Espanha enviarem tropas e suprimentos pro Aníbal. Então ele tá ali numa posição muito boa, e as tropas principais cartaginesas ali na Espanha estavam na cidade
cidade de Nova Cartago e eram comandadas por Asdrúbal, o irmão do Aníbal. E o Asdrúbal queria tirar esses romanos dali da região, porque ia atrapalhar, era dali que o irmão, né, pretendia enviar para Aníbal mais reforços, mais suprimentos, e os romanos estavam atrapalhando, fora que consolidar os seus ganhos, né, porque a região ali da Espanha, onde Aníbal e seu pai conquistou, ainda também eram relativamente novos domínios e ainda estavam passando por uma adaptação, digamos assim, os locais ainda não estavam tão confortáveis em terem mestres cartagineses. E com uma presença ali de Roma, esses súditos cartagineses acham que tem uma chance de se rebelar. Então Asdrúbal, seus planos para 2017. No, God! No, God, please, no! 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 Você tem que comer alfafa, cara. Você vai ser burro no inferno. É 217 APC, sua topeira. Ir até o rio Ebro e chutar a bunda dos romanos, mandar eles de volta, despachá-los ali da região. E aí a gente vai começar mais ou menos por aí. Asdrúbal tá saindo da capital ali de Nova Cartago, da região da Espanha, e está indo até a fronteira do rio Ebro para confrontar os romanos. As fontes não deixam muito claro qual era o tamanho dessa força, mas sabe-se que era bem maior do que a força que os romanos tinham ali na região. O Gneu Scipião, que comandava as forças romanas, tinha cerca de 20 mil homens e uma média aí de 30 navios de guerra, e a gente sabe que as forças cartaginesas eram maiores, pelo menos aí cerca de 30 mil homens e perto de 40, 50 navios de guerra, mas não são precisos esses dados. Não acredite em mim. Muito bem, Scipião então fica sabendo desse movimento de Asdrúbal, que ele tá indo lá pro rio Ebro, que ele vai confrontar os romanos e que ele vem com uma força tanto marítima quanto terrestre maior que a dos romanos. E o Scipião então, ele tá ali numa cidade próxima, estabelecido, mas ele deixa ali umas tropas para guardar o rio Ebro, para ficar de sentinela, e essas tropas, assim que sabem, vão correndo avisar o Scipião que olha, eles chegaram, estão montando um acampamento aqui, estão com os seus barcos aqui, então o rio Ebro é um rio que deságua no mar Mediterrâneo ali, então ele tem aquela saída para o mar, aquele estuário, e o Scipião então tem que pensar rápido, confrontá-los e oferecer batalha para os cartagineses, estando em uma desvantagem numérica. E lembrando que Roma acabou de sofrer 2 derrotas terríveis ali na Itália, né, com o seu irmão Públio Scipião, que perdeu no rio Ticino, e também rolou a derrota do rio Trébia. Então Roma tá focando em defender a Itália, ali não tem como mandar reforços. E outra coisa, né, se o Scipião perde a batalha ali, ele vai deixar o caminho aberto para os cartagineses reforçarem suas tropas na Itália, mandarem dinheiro, suprimentos, e então era muito importante ele manter aquela posição. Ele não quer arriscar uma batalha terrestre. Também na questão marítima, suas forças são menores, mas ele tem que ser ousado. Ousadia e alegria era o lema do Scipião. E aí o que ele faz? Ele pega seus melhores navegadores, tem até ali uma Massália, uma cidade grega ali na região do Mediterrâneo, também manda barcos e tripulação para ajudar os romanos, e ele monta assim, pega os 35 barcos de guerra, monta com os seus melhores remadores e ele enche as suas tropas, né? Nesses barcos, além dos navegadores, da tripulação, também iam soldados para quando ficava treta com barco a barco. Então ele, em vez de colocar um número normal, já que ele tinha menos barco, ele resolve dobrar o número de soldados que iriam em cada barco, para assim equilibrar as forças, digamos. O miserável é um gênio! E aí ele sai numa manobra surpresa de tentar surpreender, né, essa marinha cartaginesa que tá ali ancorada no rio Ebro, perto do acampamento cartaginês, ainda se preparando para as ações que eles vão tomar. Então os romanos conseguem entrar ali no rio Ebro, estão subindo o rio para pegar os cartagineses de surpresa, só que sentinelas ali que estão tomando conta percebem a movimentação romana e vão correndo avisar. Assim que Asdrúbal fica sabendo que os romanos estão vindo, a marinha romana ali está vindo para atacá-lo, ele rapidamente monta a sua marinha e vai de encontro aos romanos ali no rio Ebro. E logo essas duas forças vão se encontrar e começa a batalha do rio Ebro. Então assim que os barcos entram em contato, a gente já abordou como aconteciam as guerras marinhas na Primeira Guerra Púnica, mas para quem não começou a acompanhar de lá, basicamente essa época os navios eram meio a remo, meio a vela, estavam em batalha, eles usavam a tática do carrinho de bate-bate. É o quê?
Eles tinham ali na popa, posso dizer, um reforçado, então a ideia era você ir bater no outro barco e remando para trás e batia no casco do outro navio até afundar o outro navio. E os romanos, durante as guerras púnicas, desenvolveram o corvo, que era tipo uma estaca que vinha dentro do navio para você prender o outro navio e conseguir usar esse corvo, essa estaca, como uma ponte para tomar o outro navio. Bom, como começou a batalha? Então os navios se atracam ali, né? Os romanos estão em grande inferioridade no centro e nos flancos, principalmente no flanco direito romano, os romanos estão tomando um pau ali e a marinha cartaginesa vai levando a melhor. No flanco esquerdo romano fica ali meio empatado, tá aquela guerra, mas não tem ninguém na vantagem. E no meio, onde estava a maior concentração dos barcos cartagineses, eles começam a emparelhar os romanos, mas os romanos conseguem prender algumas embarcações com o corvo. Só que como eles estavam em muita inferioridade numérica, o que acontece? Os soldados cartagineses que estavam presos assim pelo corvo romano, eles começam a usar o corvo romano para invadir o navio romano, e aí começa uma guerra feroz. E aí parece que vai dar ruim para os romanos. Porém, o Cipião, malandro que era, tinha colocado o dobro de soldados nos barcos, lembra? Então quando os cartagineses começam a embarcar nos barcos romanos, eles começam pouco a pouco a ir perdendo, porque os soldados romanos de infantaria eram melhor que os cartagineses e eles tinham o dobro de soldados. Então lentamente vão virando o jogo e vão empurrando de volta os cartagineses para os seus barcos. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí eles começam a invadirem os barcos cartagineses e tentar botar fogo. E aí no meio dessa confusão toda, os romanos conseguem afundar um barco com a sua tripulação inteirinha, tocar fogo, o barco afunda e se perde um barco inteiro. Alguns minutos depois, os romanos ali do centro conseguem afundar outro barco com toda a sua tripulação. E vai continuando a batalha, os romanos ali no centro deixam os cartagineses em pânico e eles começam a levar a mão. Aí já teve 2 barcos afundados com toda a tripulação, eles conseguem ainda pôr fora de combate, mas não chegam a afundar, mas conseguem pôr fora de combate mais 4 barcos cartagineses. E aí os flancos, vendo que o centro estava perdendo, digamos assim, eles resolvem abandonar a batalha. Eles ainda estavam mais ou menos em igualdade numérica de barcos, mas eles vêm, tá dando ruim, o nosso exército está acampado ali, vamos voltar ali e a gente volta para proteção do exército, quero ver os romanos seguirem a gente. E aí eles abandonam, desengajam e voltam remando ali para a sua base, perto do seu acampamento. Eles chegam lá, o exército está ali mais ou menos na beira do rio, né, na margem, eles deixam o barco, correm para trás dos exércitos para ficar ali protegidos dos romanos. Só que o Cipião, vida louca, ele não vai deixar isso barato. Ele viu que os cartagineses bateram em retirada, em vez de comemorar a vitória, ele resolve ir atrás dos cartagineses e vai na perseguição. Assim que os cartagineses, né, atracam na margem, abandonam os barcos e ficam ali esperando ver o que os romanos vêm fazer, os romanos continuam se aproximando. Os cartagineses estavam achando que os romanos iam tentar desembarcar, começar uma guerra ali, uma batalha terrestre, mas o que os romanos fazem? Eles chegam bem perto dos navios cartagineses atracados, vê os que estão melhor e se atracam com esses navios e remam, levando os navios cartagineses embora. Então, na mão grande, o Gneu Cipião ainda consegue tomar mais 25 embarcações dos cartagineses e sair rebocando elas. Quando os cartagineses percebem o que está acontecendo, já era tarde demais, porque com esses barcos tomados, mais os afundados, mais os danificados, eles não tinham nem mais como ir atrás dos romanos. Os romanos, além de vencerem a batalha, ainda conseguiram tomar mais 25 navios de guerra e foi uma grande vitória do Gneu Cipião Calvo, uma grande vitória de Roma. E Asdrúbal, né, ainda tinha um exército maior, ainda ia poder continuar essa batalha, mas, como eu disse, outras regiões da Espanha recém-conquistadas aproveitam para entrar em revolta e ele quer saber, vou cuidar do que eu já tenho, deixa os romanos aí, aceita a derrota e vai cuidar das rebeliões que tá tendo em outros lugares. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas. E aí ali o que o Gneu Cipião consegue com isso, né? Primeiro, uma vitória para elevar a moral dos romanos depois das 2 sacoladas que eles tomaram do Aníbal. Segundo, agora, a superioridade numérica ali no norte do Mediterrâneo, ali entre a Espanha até o norte da Itália, agora era completamente controlado pelos romanos, a parte marítima, né? E a parte terrestre ainda estavam os romanos lá bloqueando os cartagineses. Então foi uma super vitória aí, uma vitória estratégica importantíssima, que cortou o link também entre os irmãos Barca, né? O Asdrúbal e o Aníbal, porque apesar da guerra ser com Cartago, quem começou a guerra foi a família
família Barca, veio ali da Espanha. Então os cartagineses ali do norte da África, eles mandam suprimentos, soldados, mas assim, quando o Aníbal tem que pedir alguma coisa para Cartago propriamente dita, tem que passar pelo Senado, tem que autorizarem. E ali da Espanha era mais ou menos o país dele, ele que era o bom da boca, a família dele que mandava. Então se ele precisasse de qualquer coisa, vir da Espanha era um pedido, né? Se ele tivesse o caminho livre. Agora não tem mais. Tá dominado, tá tudo dominado. Os romanos tomaram, essa rota tá cancelada, ainda tem Cartago para mandar suprimento, mandar soldado, mas aí tem que ir do norte da África e tem que passar pelos processos burocráticos que tem em Cartago. Então foi uma bela vitória para os romanos que estavam precisando. Agora vamos voltar para a Itália e ver o que o Aníbal vai aprontar dessa vez. Mamma mia! È Bruno! La podcast è Romano e Crua! Bom, como vimos, né, os dois cônsules do ano, o Caio Flamínio, ele foi pela rota ali embaixo das montanhas, tá guardando as montanhas Apeninas, as passagens das montanhas, e o Servilio tá ali na costa do Mar Adriático, também guardando a cidade e a passagem. E Aníbal fica aí numa encruzilhada, porque ele queria o quê? Que os romanos viessem atacar ele, ter outra grande vitória, montar outra armadilha, outra arapuca para os romanos, mas ele viu que os romanos não vão vir atrás dele. Os gauleses ali na região que ele tava, que estavam dando super apoio, eles estão dando apoio porque tá vencendo os romanos. Se ele ficar lá sem vencer, sem nada, ele só fica lá consumindo os recursos, consumindo a comida e causando problema. Então ele sabia que não pode ficar muito ali, e quanto mais ele fica, mais os gauleses vão passando de amigo para inimigo. Falciane falando mal de mim? Mal de mim, mal de mim. Então ele tem que tomar alguma providência rápida. Atacar os romanos em posições super bem defendidas como eles estão não é uma opção, porque ele tem um exército muito pequeno. Se ele perder, acabou. Ele tem que, né, sempre ter vitórias. Uma derrota, os romanos já perderam aí 8 legiões e já conseguiram levantar mais 8. Ele não tem como fazer isso, né, ainda mais com o caminho da Espanha cortado. Então ele vai ter que pensar algo fora da caixa. Quando eu tava no mundo corporativo, o que eu mais ouvia era uma pessoa falando pra outra: mas você tem que pensar fora da caixa. E ele pensa, em vez de pegar essas duas passagens, que seriam onde tinham ruas, onde tinha um caminho pronto, digamos assim, ele resolve fazer o quê? Descer por essas montanhas Apeninas. É medida, medida! Uma passagem que ele cria, digamos assim, de rapel, ele com um exército de 50 mil pessoas. Ele vai descer essas montanhas e vai sair no vale do rio Arno, que era um rio que passava ali logo embaixo da montanha e tinha um vale ali, né? Só que como era depois, né, na primavera, saída do inverno, onde as montanhas estão congeladas, as montanhas descongelam, desce aquela água toda, e ali no vale do rio Arno, que é onde ele desceu, não fica um caminho seco, vira um pântano na primavera, e é um pântano assim, a lá Pantanal brasileiro mesmo, um brejão, e uma região gigante disso. Então achava-se que essa era uma barreira geográfica intransponível, assim como pensaram dos Alpes, né? Essa travessia vai ser bem mais curta que a dos Alpes, vão ser 4 dias ao invés de 16, porém vai ter um grau de dificuldade gigante. É de mais de 8 mil! E por quê? Então pensa, tem que descer aí de rapel com elefante, cavalo, 50 mil soldados para chegar num pântano. E aí no pântano, amigão, não tinha o que fazer, não tem como dormir, não tem área seca. Eles tiveram que marchar por 4 dias e 3 noites sem parar. Fala, minha Nossa Senhora! Né? Só para pra comer, mas come de pé. Não tem, você tá num brejo, num pântano com água às vezes até o pescoço, água na cintura, lama para todo lado. Então ele vai perder muita gente, vai ter doença, vai um monte de coisa acontecer. Até o próprio Aníbal vai encontrar uma infecção no olho que vai deixar ele cego de um olho. Mas depois de 4 dias, então assim, ele ainda posiciona suas tropas de um jeito estratégico para dar certo. Então na linha de frente ali estão os líbios, as tropas ibéricas e africanas ali, as tropas mais leais a ele, mais casca grossa. Atrás vem a infantaria gaulesa, que era, eu posso dizer assim, as tropas menos confiáveis de Aníbal. E aí atrás dos gauleses vem a cavalaria e vem por último ele fechando a coluna cartaginesa em cima do único elefante que sobrou. Não sei, ninguém sabe na história se o elefante morre na travessia, né? Ele passou os Alpes com 37, até a batalha do rio Trebia tinham 37, mas quando ele sair desse pântano vai sobrar apenas um. Aí não sabemos se morreu na batalha do rio Trebia, se morreu passando do pântano, se morreu de outras causas no inverno. E morreu. Mas agora quando ele vai aparecer ali do outro lado do pântano só vai ter um elefante. Mas por que foi tão estratégico esse posicionamento?
questionamento. Essas primeiras tropas eram as tropas, né, que já marcharam, algumas ali desde a África de Cartago até atravessar ali pela Espanha, depois marcharam da Espanha pela França, atravessaram os Alpes, então eram as tropas mais treinadas. Atrás eram os gauleses, que eram as tropas regionais, que esses sim eram que podiam fugir ou abandonar a missão. Então as tropas da frente puxavam o ritmo, os gauleses estavam ali na frente da cavalaria, então não dava para eles fugirem, porque a cavalaria ia pegar eles, e por último vinha o Aníbal olhando tudo o que estava acontecendo. Em grego, estratégia. Mas como eu disse, uma travessia bizarra de difícil, com Aníbal perdendo a visão de um olho, vários morrendo, vários ficando doentes, o pessoal que parava para tirar um cochilo afundava e morria afogado no brejo, então foi assim, algo bizarro. Mas depois de 4 dias, o Aníbal consegue sair ali desse pântano e ele tá ali pertinho da onde tá o cônsul Flamínio, e ele deixa suas tropas descansarem, se recuperarem dessa expedição maluca aí dele. Assim que eles se recuperam, ele resolve ir confrontar os romanos. Vai dar merda, vai dar merda. O Caio Flamínio, ele tava ali na cidade de Arécio, que se não me engano hoje chama Arezzo essa cidade. E aí ele tá mandando, né, eles tinham também as sentinelas que patrulham a área ali, ele achando que o Aníbal ainda tá lá no norte da Itália, né, que ele não passou por aqui, não passou pelo meu outro parceiro cônsul, ele tem que estar lá. Achou errado, otário! E aí ele começa a receber, né, notícia dos seus batedores que, cara, o exército cartaginês tá aqui perto, tá na nossa região. Me fudi! Ele nem entende como isso aconteceu, porque para ele era algo inexplicável, mas ele resolve mandar uma mensagem para outro cônsul dizendo: O Aníbal tá aqui com o exército dele, então vem pra cá me ajudar, vou estar te esperando pra gente unir nossas forças. E ele fica ali na cidade, fortificada, atrás dos muros, esperando o outro cônsul chegar. Aníbal, ele tem outra ideia, ele quer o quê? Lutar com esses cônsules separadamente, né? Muito mais fácil ele vencer aí 20, 30 mil pessoas do que 40, 50 mil. Então ele quer provocar o Flamínio para uma batalha. Então ele começa a passar ali muito perto da cidade, oferecer batalha pro Flamínio. O Flamínio não sai da área para ir fazer batalha. Aí ele começa o quê? Saquear a região. Ali ele tá no norte da Itália, ainda na região da Etrúria, onde era das cidades etruscas, né? Que era uma região riquíssima. E eles saem tocando fogo em tudo na região, tocando fogo nas vilas, nas cidadezinhas pequenas, nas plantações, e invadindo cidades, saqueando, tocando terror ali. Por quê? O Flamínio, ele era o cônsul responsável ali pela região, tava com seu exército ali e era meio humilhante pra ele, né? As cidades todas pedindo socorro e ele, não, vou ficar aqui esperando o meu outro cônsul. É frouxo ou não é? E Aníbal tocando terror. Essa era a ideia do Aníbal mesmo, tirar. Só que o Flamínio consegue não morder a isca a princípio e, apesar de estar desesperando pra ir ou enfrentar o Aníbal, seus oficiais conseguem convencer, cara, espera e vamos esperar o outro cônsul chegar e junto a gente vai matar esse desgraçado. Beleza. O Aníbal vê que não deu certo e continua tocando terror, mas ele pensa, tem que achar alguma coisa mais drástica. E aí ele resolve fazer o quê? Ele resolve passar essa cidade, deixar 2 forças romanas nas suas costas. Ai, pai, para! E ir seguindo em direção a Roma. A sua ideia não era atacar Roma, até porque essas forças não iam ser suficientes. Porém, com esse movimento de fingir que tá indo pra Roma, o Flamínio fica louco. Caramba, agora ele pegou pesado. Ele fala, agora o cara, né, já tocou fogo onde eu tava. Eu vou deixar ele chegar no portão de Roma e não vou fazer nada. E ele vai saqueando a região. Aí ele não se controla mais e resolve ir atrás do Aníbal. Então o exército do Aníbal tá um dia na frente dos romanos. E aí o Aníbal fica sabendo que Flamínio deixou, né, a cidade, deixou a área fortificada e tá vindo atrás dele. Era tudo o que ele queria. Então o Aníbal, sabendo dessa vantagem de um dia e sabendo que Flamínio tá vindo atrás dele, ele resolve preparar mais uma de suas emboscadas. E aí ele escolhe a região perfeita. Então tem o lago Trasimino, e esse lago era um lago também ali embaixo das montanhas Apeninas, né? Tinha uns córregos que ali abasteciam o lago e tal. Mas o que eu quero dizer, ele era cercado, né, de montanha e tinha só uma passagem bem estreita entre as montanhas e a água, né? Um caminho ali de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, uma faixa de terra pequena. E ele entra nessa faixa de terra aí, nesse contorno do lago. Tinha algumas vilas ali, algumas cidades pequenas, e ele vai seguindo, e aí quando ele chega num rio que cruza ali, que desce das montanhas, que cria uma defesa natural, ele monta um acampamento ali, uma posição boa para defesa, e faz fogueira, uma coisa de acampamento, e os romanos notam, né, que pela fumaça, pelas coisas que, o
os cartagineses estão ali. Aí o Flamínio salivando. Esse maldito, agora que eu pego ele, vamos a toda velocidade. E eles vão. Além dos seus 20 mil homens, né, que eram suas 4 legiões, normal ali de um cônsul romano, 2 legiões romanas, 2 de aliados, o Flamínio também consegue juntar 10 mil soldados que sobreviveram ali da Batalha do Rio Trébia. Então esses 10 mil soldados que sobraram do ano anterior e que foram os que sobreviveram à batalha, os que querem se vingar também, eles vão ser a vanguarda ali, a linha de frente dessa coluna romana. Eles estão acelerados na frente tentando pegar o Aníbal de qualquer maneira e se vingar do Aníbal, né? E eles vão, e todo o exército atrás, eles vão um pouco na frente, até que eles chegam ali onde estava, né, a fumaça do acampamento, essas coisas, e os cartagineses estão ali esperando os romanos chegarem. E ali começa o pau. Então essa linha de frente, essa vanguarda romana entra em confronto com uma infantaria pesada que tinha ali dos cartagineses e começa a batalha. Era bem manhã ainda, então tava uma neblina saindo do rio, assim, uma neblina brava. Pra quem é de São Paulo e desce a serra aqui pra vir pra Baixada Santista, sabe como é que é pegar uma área com neblina? Às vezes você não vê nada e tava aquela neblina de manhã que mal dava pra ver. Mas o barulho da guerra, os mensageiros romanos estão vindo pela coluna, começou a luta, a nossa vanguarda, né, já tá em confronto com os cartagineses. E aí o exército romano começa todo a acelerar e o Aníbal tá em cima das montanhas olhando isso tudo acontecer. E aí ele vê quando realmente todo o exército romano já entrou nessas passagens do lago, nesse caminho estreito, ele dá o sinal. E aí a cavalaria cartaginesa que estava escondida, intocada, ela vem e fecha essa saída, essa passagem. E aí Flamínio percebe que ele tá numa situação ruim, porque agora o exército romano tá pinçado, né? Na frente ali, na vanguarda, tem a infantaria romana lutando já com os cartagineses, e agora na retaguarda a cavalaria cartaginesa prensou eles ali e eles estão lutando em 2 frontes. Estão numa faixa de terra pequena, numa neblina desgraçada, foram pegos basicamente de surpresa, mas os romanos montam ali a resistência e tá o bicho pegando. Mas aí depois que estão, né, com esse exército pinçado na frente e atrás, das montanhas começa a descer o resto da infantaria e do exército cartaginês. E aí os romanos que não estavam nem na frente, nem na vanguarda, nem na retaguarda, eles começam a ser atacados. Eles nem sabem o que está acontecendo, né? Naquela neblina, seguindo quem está na frente, ainda não estão com as armas na mão nem nada. Do nada começa a vir um monte de grito de guerra, um monte de soldado, espadada, e aí vira o caos. O que o Aníbal tinha feito? Ele foi nesse caminho do lago, seguiu até essa área que ele parou, e dali ele escalou as montanhas e foi voltando por cima, para não deixar marca, para não deixar pegada, vestígio, né? E ele por cima conseguiu posicionar todo o seu exército ao longo de toda essa área que ele deixou preparadinha para os romanos entrarem, estreitas, para fechar com a cavalaria, para deixar essa infantaria pesada ali onde estava o acampamento e descer. Então os romanos, eles estão assim, encurralados entre a água, pela frente, por trás e das montanhas. Então eles estão assim, sendo atacados em 3 frontes, no meio da neblina, não teve tempo de se preparar. Quem já viu nossos episódios do exército romano, a força estava em lutar como uma unidade. Então quando você pega eles despreparados e não estão lutando como uma unidade, eles são muito mais fracos, né? Perde a sua arma mais poderosa, que é a organização, a disciplina ali. Mas apesar dos romanos de novo terem caído numa super armadilha ali do Aníbal, eles conseguem ainda pela primeira hora da batalha se manter estável, manter ali uma coesão, uma luta que não sabia quem ia ganhar, mas depois da primeira hora, a linha romana já fica quebrada em vários pedaços, criando vários bolsões de soldados completamente cercados pelos cartagineses. E aí não tinha o que fazer, era morrer ou tentar fugir nadando pelo lago, e vários se afogam, e a cavalaria também cartaginesa vinha esse pessoal tentando nadar só com a cabeça de fora, só vinha lá espetando as cabeças, matando geral. Então foi assim, depois da primeira hora deixa de ser luta e vira massacre, e vão durar mais 2 horas de massacre ainda, né? Ao todo 3 horas de batalha. O cônsul Caio Flamínio, ele era o responsável, um dos principais responsáveis pela anexação ali da Gália Cisalpina, dos territórios gauleses. Foi ele que passou leis no Senado abrindo o território gaulês para a colonização romana. Então os gauleses odiavam. O Flamínio era assim o Mordor deles, que eles odiavam. E no meio dessa batalha os gauleses vão em cima do Flamínio, que já tem suas tropas ali para defender, mas eles não conseguem por muito tempo. O cara é completamente despedaçado, literalmente despedaçado pelos gauleses, arrancam a cabeça, os membros. A vingança nunca é plena.
Mata a alma e a envenena. Tanto que, após a batalha, o Aníbal até tenta achar ele pra fazer um funeral, mas não consegue. Os gauleses desapareceram com o cara, picotaram o cara mesmo em 1000 pedacinhos. E é isso, só uma parte do exército romano que tava ali na vanguarda, aqueles 10.000 que tinham sobrevivido da batalha do Trébia, que foram os primeiros a entrar em contato, eles também conseguem furar ali o bloqueio da frente dos cartagineses, porém não vai dar bom pra eles também, que vão ser capturados. E um exército de 30.000 pessoas, né, 20.000 do exército que eles levantaram, mais 10.000 que sobrou do ano anterior, eles vão ser todos ou mortos ou capturados. O total de mortos são 15.000 mortos, e os outros 15.000 vão ser todos capturados, né. Aí o Aníbal, ele ainda quer tentar pousar de libertador, deu certo ali no território gaulês, e ele tá agora realmente no que era território italiano, etnia, né, das pessoas italianas, as tribos italianas. Ele vai tentar fazer a mesma coisa, então os prisioneiros romanos vão ficar com ele. Os que eram prisioneiros aliados, ele vai tratar super bem, vai mandar de volta pra casa sem pedir resgate, falar, cara, eu venho aqui liberar a região de vocês também, voltem para suas casas, se unam a nós, Roma já era. Então ele tenta tratar esses aliados romanos super bem, manda eles de volta pra ver se consegue quebrar as alianças que Roma tem. Todas as suas atitudes são sim movidas por alguma espécie de interesse. E quem era romano se ferrou de verde e amarelo, tá lá capturado. Além do exército inteiro destruído, o outro cônsul Servilio, ele tava vindo, né, pra se juntar com o Flamínio. E ele mandou na frente a sua cavalaria, que mais rápido já vai indo, já vai ajudando, que a gente tá chegando. O Aníbal soube disso. E aí, depois de acabar com o exército do Flamínio, ele pega toda a sua cavalaria e manda ir atrás e surpreender essa cavalaria romana que tava vindo se juntar com o Flamínio. Eles ainda não souberam que o Flamínio já tava morto e conseguem surpreender esse outro contingente da cavalaria romana também, ou matar ou capturar toda a outra cavalaria romana do outro cônsul. Então são cerca de mais 4.000 cavalos e cavaleiros que ele consegue ou matar ou capturar. E aí Roma tá desesperadora, porque esse outro cônsul até desiste, porque ele sabe que aí quando perde a cavalaria ele descobre que o Flamínio foi derrotado e que sua cavalaria foi derrotada. Ele fala, quer saber, eu vou voltar lá pra cidade e vou tomar conta aqui da fronteira norte, porque os gauleses também já estavam começando a se rebelar por ali. Então, além dessa vitória militar maravilhosa dos cartagineses, Aníbal ainda consegue tomar de cerca de 6.000 cavalos dos romanos. Aí você pensa, cavalo, mas o que é? Cavalos de guerra, treinados pra guerra. Isso era muito difícil de repor. E essa era uma vantagem que o Aníbal tinha, né, a sua cavalaria. Só que ao longo das batalhas, das travessias, ele já tinha perdido muitos. E com essa derrota, ele consegue recompor e manter uma cavalaria acima de 10.000, né, pegando os cavalos dos romanos. Ele rouba a armadura, equipamento bélico romano, armas, então ele consegue reequipar seu exército, deixando o seu exército muito mais forte, porque os romanos usavam, né, tudo de top de linha ali, consegue armar muito melhor, deixar suas forças muito mais fortes, e ele ainda captura todo o trem de bagagem de um exército consular romano, que são cerca de, só de animais, por exemplo, para transporte, que nem mula. Simula. Digo, não, mula. Burro, boi, são cerca de 4.000, pegam todos, né, os animais, os suprimentos de comida, basicamente toda a logística do exército romano, né, e os animais, os equipamentos, ele consegue capturar tudo. Então seu exército fica muito mais boladão. Não só, mas outras até, já são quantas legiões romanas? Já são 10 legiões romanas que Aníbal já matou ou capturou, cerca de 50.000 homens. Então Roma realmente está desesperada. Até porque não tem agora o lago Trasimeno, é cerca de 150 quilômetros de Roma, mais ou menos. Então são alguns dias de marcha aí que ele pode estar nas portas de Roma. Então vira um pega pra capar. A notícia chega em Roma e ninguém sabe mais o que fazer, porque o Aníbal tá ali com um caminho livre para atacar Roma. E vamos ficar por aqui nesse episódio, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem veremos o que Aníbal vai fazer, se ele vai atacar Roma, se ele vai tomar outras providências, o que Roma vai fazer para se defender agora que já perdeu outra batalha, outras legiões, outros exércitos pro Aníbal. Tá desesperadora a situação. Então a gente vai ver como isso tudo desenrola no próximo episódio. Muito obrigado a todos e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa.
Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.